Então, eu trabalho muito para tentar fazer com que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. E hoje foi uma vitória muito especial que a gente vai comemorar muito. Quarta-feira tem outra. E aí temos que tentar ganhar outra vez porque o Flamengo exige isso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar tudo que rolou na coletiva do Felipe Luiz, né? O Flamengo vence o Palmeiras fora de casa, 2 para o Mengão, 0 para o Palmeiras. Um excelente resultado, uma partida muito boa, em especial no segundo tempo. Pênalti marcado pro Palmeiras, que até agora pra mim, nunca que o Varela tava dentro da área, a mão dele. Pra mim tava fora e o juiz deu pênalti, mas ainda bem que o Rossi fez aquela defesaça, pegou. No segundo tempo, o Mengão foi pra cima, pênalti pro Mengão. E no finalzinho, finalizou ali com Ayrton Lucas. Muitos elogios do Felipe para o time do Flamengo. Vamos acompanhar qual foi a estratégia dele pra vencer o Abel Ferreira e o Palmeiras fora de casa. Em condições adversas. Hoje, dadas as nossas circunstâncias, desfalques, lesão de Gerson, você acredita que hoje foi o nosso jogo da superação? Bom, Tá bem? Alô, caramba. Também, mas não. Eu vejo que foi um jogo muito disputado. Líder e vice-líder do campeonato. Os dois maiores elencos, né, do país, como eu disse antes. Talvez o clássico do futebol brasileiro, clássico moderno do futebol brasileiro. E o Palmeiras, ele te leva num terreno onde te impede um pouco a tua forma de jogar, leva você até onde ele quer na forma de defender, né? Então, sabíamos disso, sabíamos da força que eles têm, tanto na fase defensiva como na fase ofensiva. Mas o time não abdicou nenhum momento de jogar, tentou jogar em todos os aspectos, tanto saídas curtas, médias, longas. E, claro, o Palmeiras tem um grande elenco e muitas delas conseguiu impedir, mas fomos mais determinantes nas áreas, criamos chances, tivemos controle no segundo tempo, fizemos levamos o jogo onde a gente queria e a partir do gol, claro, aí realmente foi superação, jogadores que já estavam mais cansados, né? Mas mesmo assim correram até o final e as trocas depois potencializaram a equipe, todas elas melhoraram a equipe e hoje é uma vitória maiúscula da equipe. Então eu gostaria de ressaltar isso aí. Os jogadores foram esse espírito de equipe prevaleceu. Felipe, Bianca Molina, TNT Esportes. A arbitragem tem sido uma pauta constante no cenário aqui do futebol brasileiro, especificamente, inclusive no Campeonato Brasileiro. Nessa rodada já tivemos inúmeros casos e hoje dá para dizer que foi protagonista de alguma forma nesse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Queria saber a tua visão em relação aos 2 pênaltis que foram dados na partida. Também queria que tu falasse um pouquinho do fator mental. Como tu trabalhasse isso, pensando que se o Palmeiras vencesse hoje, para muitos, talvez o campeonato ficaria inalcançável, né? Abriria uma vantagem bastante considerável para vocês. Queria saber como é que foi esse teu trabalho antes da bola rolar. Obrigada. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá para ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas repito, prefiro não opinar sobre os árbitros. Já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E pelo mental, para mim preparar esse tipo de jogos com esse elenco são os mais fáceis. Eu falei para eles para mim para que eu possa preparar um jogo contra Palmeiras, né, um jogo grande na Libertadores, um jogo contra uma final contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador, porque o jogador ele está muito mais ligado, concentrado, e esses grandes jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, eles crescem, eles fazem a sua melhor versão dentro do campo. Então, para mim, esses são os jogos de preparação assim, que são mais gostosos de fazer. A parte mental, eu sinceramente digo que o campeonato não teria acabado se a gente tivesse perdido, 7 pontos de vantagem. A gente já buscamos, não sei se foi em 2020, 2021, uma distância maior. O Palmeiras mesmo já buscou uma distância maior do Botafogo. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. Está muito igualado, do rebaixamento até o primeiro,
não sei se são 11 pontos, uma coisa assim. Então é um campeonato muito disputado, é um calendário que exige muito de todas as equipes, todos os treinadores, de todos os jogadores. E os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. Felipe, boa noite. Felipe, é um jogo com muita condição adversa. Você não tinha o Gerson, você não tinha o Pulgar. Você várias vezes já falou da importância do Pulgar no seu time, que todas as bolas passam por ele ali. Para montar o time com ele, acredito que seja mais fácil. Além disso, você tinha um gramado sintético, que é uma preocupação para todo técnico. E o segundo gol do Flamengo, ele sai numa jogada do Ayrton Lucas com o Alacian, 2 jogadores que você tira do banco e coloca no jogo quando o Flamengo vencia de 1-0, e óbvio que o Palmeiras iria para cima. Eu queria saber de você, assim, como técnico, como é bom você tirar 2 jogadores do banco, o Ayrton Lucas, que vinha sendo muito contestado, você chegou a falar, olha, o Ayrton está sendo contestado, mas ele me colocou no banco, é um bom jogador. Como bom para você tirar os jogadores do banco e eles resolverem, podemos dizer assim, entre aspas, um jogo grande como esse? Eu costumo dizer para eles que o pessoal que não começa, eles são potencializadores da equipe. Então, para mim, tem tanta ou mais importância o jogador que entra 5 minutos do que o que joga 85. Porque muitas vezes ele entra e ele resolve o jogo em 5 minutos. E vimos isso, por exemplo, na final da Copa do Brasil ano passado. Plata e Bruno entraram no segundo tempo e resolveram o jogo. Então, para mim, as trocas, e muitas das vezes eu penso também nessas trocas, são mais importantes do que o pessoal que começa. Por isso que eu gostaria de enaltecer e falar do fator equipe, porque a gente sempre fala muito, e vocês fazem muitas perguntas, e justo, né, sobre cada jogador individualmente, mas eu tenho que ressaltar que a equipe vem acima de tudo, e eles entendem isso, entenderam isso. Por exemplo, hoje uma troca foi o Pedro, que entrou acho que 8 minutos ou 10 minutos, e entrou segurando, sustentando bola, dando esse alívio para a equipe que a gente precisava tanto, e melhorou a equipe a partir do momento que ele entrou no campo. Esses são os jogadores que eu quero no elenco, esses são os jogadores que são diferenciais e, como eu falei, potencializam a equipe. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Com a ausência do Wesley, você precisou colocar o Varela hoje na lateral direita, só que durante boa parte do segundo tempo, o Varela foi colocado de volante, sendo que uma das opções também poderia ser o Léo Ortiz ali, né, na posição. E eu queria saber o porquê que você preferiu optar pelo Varela, obviamente não é uma decisão desse jogo, vem durante a semana, porque preferiu pelo Varela de volante e não o Léo Ortiz. Bom, primeiro, falando individualmente, que jogador o Varela, que jogo que ele fez, que espetáculo ter esse jogador no elenco, né? E um cara muito especial. Depois de tudo que ele passou, o rendimento dele é extraordinário. E como eu falei para vocês nas outras coletivas também, eu penso num jogador em todas as fases, em todos os detalhes. E para mim, o Léo de volante tem qualidade para jogar, principalmente se um time já está esperando mais em bloco baixo e tudo mais. Mas tem detalhes dessa posição que ele não faz tão bem como faz o Varela, como pode até mesmo fazer o Danilo, e como tem outros jogadores que fazem. Então, por esse motivo, eu acho que o Varela pode render mais. E mantive a linha de 4, o Danilo podendo jogar na sua posição também, que foi toda a sua carreira na lateral direita, os 2 zagueiros que estavam fazendo uma partida, um jogo sublime. Então optei por manter isso aí e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. E realmente o Varela foi muito bem de volante, muito bem. Já sabia, porque a gente já tinha pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou no outro dia alguns minutos ali, sabia que ele poderia render, e feliz por ter dado certo. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Você próprio, na coletiva após a Copa do Brasil, enalteceu a importância deste confronto. Você disse, eu concordo, isso não define o Campeonato Brasileiro, ainda tem muita coisa pela frente, mas não é um jogo qualquer e não foi um adversário qualquer. Queria saber de você o peso que essa vitória tem para a continuidade do trabalho nessa reta final de preparação para uma competição importante. Tem um jogo também decisivo na próxima quarta-feira e para você em especial. Havia muitas críticas, né, por parte da crônica especializada e até de parte da torcida com relação aos últimos resultados, a oscilação da equipe. Queria saber de você o peso que tem uma vitória diante do Palmeiras aqui dentro do Allianz Parque. Bom,
A vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar, temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. Então, se vão me criticar, se vão... só penso que que sigam vendo o que está sendo feito. Está sendo como o teu time está jogando, como está propondo, como está chegando até o gol adversário, como está marcando. Dito isso, o resultado eu não controlo. Não controlo, não vou controlar nunca. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios. Vou continuar aqui fazendo meu trabalho, como eu sempre falo. O Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil que ele tenha trabalhado mais. Só que mesmo trabalhando tanto, muitas vezes a gente não ganha. Então, a única coisa que eu posso fazer é, se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar na minha cama e vou falar, por trabalho não foi, por falta de trabalho não foi. Então, eu trabalho muito para tentar fazer com que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. E hoje foi uma vitória muito especial, que a gente vai comemorar muito. Quarta-feira tem outra. E aí temos que tentar ganhar outra vez, porque o Flamengo exige isso. Perfeito. As coletivas do Felipe Luiz, eu tenho a impressão que se durasse horas, muitos parariam para assistir e apreciar tudo que ele tem a dizer. É um cara sempre que é muito consciente da sua fala. Claro, ultimamente deu umas declarações ali que muitos não gostaram, é compreensível, né? Ele erra de vez em quando, porém, no geral, ele é muito assertivo, assim como foi na coletiva de hoje. O Flamengo vence fora de casa o Palmeiras, um resultado muito bom pro Mengão, muito bom mesmo, porque vai chegar muito forte para a disputa do Super Mundial, né? Chega com uma bagagem gigantesca de ter vencido ali um rival direto, porque no final das contas a tendência é que Palmeiras e Flamengo briguem os dois até o final. É claro, vai chegar um Cruzeiro, um Bragantino começou bem o ano, mas no final deve ser Palmeiras e Flamengo como foi nos últimos anos, sabe? Quando o Flamengo resolveu jogar o Brasileirão, que tava abrindo mão muito cedo, né? Então tem tudo para ser um grande clássico no decorrer da temporada, uma grande vitória. Eu quero saber o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Deixa o like e inscreva-se para não perder nada. Obrigado a todos. Valeu!